Bom dia, paz do Senhor, graça e paz, Deus abençoe o nosso dia, que o amor de Deus, né, a sua fé, que o Senhor possa fortalecer o seu coração nessa manhã, que você possa ter uma sexta-feira abençoada, que seja um dia assim, sabe, de descobertas, né, mais obediência do que sacrifício, que o Senhor continue nos sustentando, nos ajudando, porque nós vamos continuar pedindo ajuda a Ele, recorrendo a Ele. Porque essa palavra que o Senhor ontem, assim, falava no meu coração, quando eu estava fazendo a minha oração antes de dormir. O Senhor fala muito comigo na oração. E é um momento onde, assim, eu me sinto, assim, abraçada por Ele. É um momento onde eu falo com Ele, eu sinto a mão dEle. Então, assim, que o Senhor possa te abençoar nesse momento, se você já não tem mais força, sabe, para orar, pede a Ele para Ele te dar força. Se você já não tem mais força, sabe, para buscar Ele, para ler a sua palavra, para ter um momento de comunhão com Ele, para que você possa, sabe, voltar novamente para esse lugar. Continua buscando a Deus, não desiste de buscar a Deus, ainda que existe momentos na nossa vida onde a gente passa por situações e não só a distração, mas às vezes por um momento de alguma adversidade, um momento onde você se entristeceu, você se decepcionou, porque vai existir muitas, né, adversidades, vai existir situações que vai tentar roubar, né, esse momento que é único, né, com o Senhor, mas a certeza que nós temos é que Ele está sempre conosco. Então, assim, não desanime, né? O homem pode até achar assim que você o desapontou com alguma coisa, né? Mas o Senhor, Ele não olha para a gente com esse olhar que a gente desapontou Ele, né? Que a gente, vocês não me dão mais credibilidade, vocês não creem em mim. Deus, assim, Ele não lança no nosso rosto as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele não sabe, vai ali falar, mas você é isso, você é aquilo, né? Nem fica te culpando por você não conseguir voltar novamente para Ele, para ter as experiências que você tinha antes, né? Ele está prontamente te esperando, Ele não está para ficar te acusando, né? O Senhor, pelo contrário, Ele nos espera, Ele está prontinho ali, só esperando você falar com Ele, né? Como a própria palavra do Senhor diz para mim e para você, né? Que quanto mais a gente se chegar a Ele, mais Ele vai se chegar a gente. Então, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente pedir ajuda a Ele, mais Ele vai estar ali, né? E continua, permaneça. Então eu quero deixar, né, ser bem transparente com vocês, porque é o que eu busco ser, bem transparente. Aqui eu sou bem assim vulnerável, eu gosto de passar as minhas experiências com Deus, não, né, na simplicidade do Espírito Santo, que Ele sabe, né, que nós precisamos de ajuda, Ele sabe, Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único. E essa palavra que vinha ao meu coração, louvado seja Deus, eu quero compartilhar com você a mulher do fluxo de sangue. Tem assim, aqui só um versozinho onde vem dizendo assim, no 5:27. 5:27, ouvindo falar de Jesus, veio de trás, entre a multidão e tocou na sua veste. Ouvindo falar de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ela ouviu falar do Senhor. Então, assim, você já ouviu falar do Senhor. Alguém já te falou, alguém já chegou para você e falou de Jesus. Alguém já chegou, ou você já ouviu falar de Jesus aqui na internet, ou você já passou na frente de uma igreja, você já ouviu ali um louvor, já veio várias vezes até curiosidade, porque eu acredito que tem pessoas também aqui que, né, ainda não experimentaram, né, esse favor de Deus para a nossa vida, imerecidamente, assim, mas que Deus nos amou de uma forma tão grande que Ele viu, né, que nós precisamos de ajuda, né? Nós precisamos de ajuda, a gente carece de ajuda, a gente necessita de ajuda. Ai de nós se não fosse a ajuda de Deus, se não fosse Ele em nossas vidas. E graças a Deus, é o que eu tenho falado todos os dias. Ontem era a minha palavra, quando o Senhor me dava essa passagem. Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que Deus teve
essa sabedoria, porque a sabedoria veio dele. Dessa forma, eu posso ajudar meus filhos, né? Porque a palavra vem dizendo da lei, né? A lei, porque se não houvesse a lei, o povo não ia parar de transgredir. Mas mesmo assim, muitas pessoas transgrediram, muitas pessoas voltaram, muitas pessoas morreram e, né, no seu pecado, muitas pessoas não souberam lidar, né, com as acusações, com as questões que a gente vive todos os dias, né? Naquela época, eles não souberam lidar, não sabia lidar com as situações. Para eles era muito difícil. Tem questões para mim, para você, que é muito difícil a gente conseguir lidar. Tem pessoas que é difícil da gente lidar com elas. Tem filho que é difícil a gente lidar com nossos filhos. Às vezes a gente não sabe o que falar, ou às vezes a gente já falou tanto para eles, e eles ainda assim não querem nos ouvir, não querem nos obedecer, né? E em Deus, o que o Senhor fez? Eles não conseguem, não estão conseguindo me entender, não estão conseguindo entender o que eu estou falando para eles, que eu vim para cuidar deles, né? Porque sem o Senhor a gente não suporta o dia a dia, a gente não suporta, a gente sem o Senhor a gente não tem assim, a gente pode ter até uma educação, mas sem o Senhor a gente vai dar lugar a muita coisa lá fora. Se não for o Senhor, a gente não vai conseguir entender ninguém, entender o nosso próximo, amar ninguém. A gente vai sempre pensar em nós mesmos. Sem o Senhor, a gente é assim, a gente só pensa em nós. Tudo que for pro meu bem, para meu proveito, tipo assim, que não vai assim atrapalhar a minha vida, eu não quero saber. Então, assim, o Senhor, ele te dá direção para que você possa ter essa instrução dele, até como quando for, como eu estava lendo agora de manhã também, né? Tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de falar, tempo de calar, tempo de estar perto, vai ter um tempo que você não vai estar perto, né? Então, assim, Deus vai te alinhar toda a vontade dele, vai fazer você entender que é tempo de plantar, há tempo de colher, né? De se arrancar aquilo que se plantou. Aí Deus te faz você entender que aquilo que a gente planta, também a gente colhe, né? O que a gente semear, a gente vai colher. Então, se eu semear o bem, eu vou colher o bem. Mas se eu semear o mal, eu vou colher o mal. Deus conhece as intenções do nosso coração, então a gente vai, né, lidar com essa situação de uma forma diferente, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha nos purificar, para que o Senhor venha tirar aquela maldade que está no nosso coração, aquele pensamento ruim. Então, assim, a gente vai conhecer o Senhor, né, e a essência dele. Nós vamos conhecer como é o caráter de Cristo. E louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, graças a Deus a gente tem a Ele para recorrer. Graças a Deus a gente tem para Ele para pedir ajuda. Que era o que eu falava com o Senhor. Ai, Senhor, graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu tenho o Senhor para recorrer. Antes eu não sabia, eu recorria para tudo quanto é lado, né? Em todas as áreas da minha vida. Eu recorria a alguém. Não só aos médicos, né? Porque nós precisamos sim pedir ajuda aos médicos, mas eu não recorria só aos médicos. Eu recorria, né, a uma palavra, um conselho, né? E às vezes a pessoa também, que você está pedindo uma direção, às vezes a pessoa também está precisando da direção de Deus, né? Às vezes é preciso até a gente se atentar a isso, que às vezes você vai precisar de ajuda de alguém e a pessoa também está precisando de ajuda em alguma área da vida dela. E às vezes você acha que aquela pessoa te decepcionou em alguma situação, que você queria, né, confiar nela e aí você não pôde confiar, aquela pessoa, né, falou aquilo que não era para falar. Então, assim, até a gente recorrendo isso a Deus, a gente sabe que a quem a gente pode abrir o nosso coração e não, porque às vezes até essa pessoa que te decepcionou, ela também precisa de direção a Deus, ela precisa de libertação, ela precisa de cura, tem áreas na vida dela que precisam ser trabalhadas e não foram trabalhadas, então assim, e Deus vai nos dando direção para que a gente erre menos, se decepcione menos, para que a gente também tenha compaixão também dessa pessoa, entendeu? Perdoe, né? Entenda que a gente não consegue fazer nada sem o Senhor e a gente não vai chegar, né, no lugar de Deus. Isso aí é fato. A gente não vai chegar nesse lugar de Deus de uma plenitude, né, tamanha, de chegar e querer ser igual a Deus. Igual a Deus a gente não vai ser nunca. A gente vai ter sempre áreas da nossa vida que vão precisar ser trabalhadas, que são deficientes e que precisa
de ajuda, que precisa ser trabalhada, não manipulada, não deturpada, né? Não contaminada, mas a cada dia nós vamos melhorar no Senhor e vamos receber a cura, assim como essa mulher do fluxo de sangue. Ela precisava de uma cura na sua área física e muitos de nós precisamos de ajuda do Senhor na alma, no corpo e no espírito. E Deus tem tudo isso para nós, né? Deus tem tudo isso para mim e para você. Então, assim, que Deus possa te abençoar, que você sempre tenha assim no seu coração que hoje você sabe que você tem a quem pedir ajuda. Então, peça ajuda a Deus naquilo que você precisa e continua pedindo, né? Porque um único toque daquela mulher, porque ela já tinha recorrido a tantos lugares, mas ela tocou ali na veste do Senhor e ela recebeu a cura que ela tanto buscava. Então, assim, hoje você sabe a quem recorrer. Então, continua falando com Ele, pedindo a Ele, porque nós cremos. Eu tenho situações na área da minha vida que eu tenho pedido ao Senhor para que o Senhor venha me curar, me restaurar. E eu estou aqui esperançosa, esperando o dia, o momento. Se for hoje, glória a Deus, mas se também não for hoje, glória a Deus também. Eu amo e graças a Deus eu tenho Ele na minha vida e eu posso recorrer a Ele todos os dias. E nesse lugar Ele me dá mais um dia, mais uma oportunidade. Eu louvo a Ele só de acordar e despertar. Poder ver minhas duas pintinhas, que são minhas duas filhinhas, arrumar elas para poder ir para a escola, contemplar meu esposo. Então só isso para mim vale muito. Tá? Então, que assim, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Fique nessa manhã em paz e peça ajuda a Deus, em nome de Jesus. Fique na paz.